Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Enfermeira Laurine. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês e explicar de uma vez por todas o que é a diabetes. O que é essa doença, o que é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, o que é a pré-diabetes, né? Afinal aí, milhões de brasileiros são acometidos por essa doença e ela é muitas das vezes silenciosa e passa desapercebido. Quando nós vamos descobrir, já está em um estágio avançado, onde muitas vezes não é mais reversível. Então, o intuito de hoje é te mostrar 7 sinais que você pode estar desenvolvendo a chamada diabetes e aonde que você pode aí acender um sinal de alerta e procurar uma ajuda médica antes que isso seja tarde demais. Vou pedir ao editor rodar a vinheta e na sequência a gente já vai vir aqui para a tela do computador aqui, vou mostrar de forma bem didática para vocês entenderem aí o que é essa doença, o que ela faz no nosso organismo, beleza? Editor, coloca a vinheta aí. Voltando agora para a tela do computador, você vai entender aqui por que você precisa entender o que é diabetes. Muitas vezes você pode estar pré-diabético e às vezes nem imagina. Milhões de brasileiros convivem com essa doença e demoram anos para descobrir. Às vezes o cansaço inexplicável, sede constantes e das frequentes aos banheiros não é somente um sinal do estresse do dia a dia. Pode sim caracterizar que você esteja com diabetes. Quem às vezes tem familiar com diabetes ou você conhece alguém com diabetes, você sabe como que é difícil lidar contra essa doença. E aí você vai entender, vou te passar o próximo slide, você vai entender o porquê, quão é difícil e entender como que é o mecanismo que funciona o nosso corpo quando a gente está prestes a desenvolver essa doença. Vamos lá. O nosso corpo, como que funciona o nosso mecanismo, né? Nós ingerimos alimentos ricos ali em carboidratos que no nosso corpo se transforma em glicose, que é açúcar. Não só açúcar em si, mas pão, bolo, bolacha, o arroz, feijão, esses alimentos aí em carboidratos faz parte do nosso, tem que fazer parte da nossa alimentação, faz parte da nossa alimentação brasileira, arroz, feijão, pão, não estou condenando esses alimentos, são fontes de energias para o nosso corpo. Porém, quando a gente tem um consumo exagerado desses tipos de alimentos, não só doces, tá? Que o doce, a glicose, ela já tá ali praticamente de forma mais, de uma forma já mais final, né? A glicose, o açúcar. Mas o pão, ele também se transforma em glicose no nosso corpo, né? O arroz, e isso é usado como fonte de energia, não é ruim. O problema, como eu falei, é o excesso. E o nosso pâncreas, é um órgão que nós temos no corpo, ele produz um hormônio chamado insulina. E esse hormônio, ele é essencial. Você pode ver aí na tela que ele é a chave que abre a fechadura, no qual ele pega essa molécula aí, você está vendo aí, e coloca para dentro da célula. Então ele pega a glicose, coloca para dentro da célula, onde vai ser utilizado como energia, tá? Isso tudo faz parte do nosso corpo, é como que funciona. E como que a diabetes desenvolve, né? Como que a gente começa a desenvolver essa diabetes? Quando a gente tem um acúmulo dessa glicose, dessa energia no nosso organismo, no nosso sangue, e aí o nosso corpo começa, a insulina começa a não dar conta. A gente chama de resistência insulínica. E o corpo não começa a dar conta de tanta glicose que nós temos no nosso corpo. E aí a gente começa a ter aí esses problemas aí da diabetes, que a gente fala ali que é o açúcar que está no sangue, o sangue doce, né? Então, isso é importante você entender por que você desenvolve a diabetes. E às vezes você fala, eu nem como tanto doce. Pois é, mas o consumo de carboidratos também faz a pessoa desenvolver diabetes ou descontrolar a diabetes. Porém, aqui nós temos a identificação, o que realmente é a diabetes e o que é a pré-diabetes. A pré-diabetes é como se fosse um sinal, quando a gente está ali, coloquei ali, é como se fosse um sinal amarelo. Você está quase passando do limite, mas ainda não passou do limite de ter essa tolerância da glicose no sangue. Então, quando você descobre que está pré-diabético, isso é muito legal. Sabe por quê? Porque você consegue reverter. Quando você pode iniciar com medicação, que é importante, mas você também pode iniciar com atividade física, você pode mudar a sua alimentação,
E isso, como eu coloquei aqui, é uma janela de oportunidade, onde totalmente é reversível esse estado que você está. Já a diabetes é quando eu coloquei ali, a chave some, você não consegue mais mandar essa molécula de glicose para dentro do sangue, para dentro da célula. Então você não consegue mandar essa célula de energia e aí fica esse acúmulo de glicose dentro do sangue ali, né? Então, pro lado de fora da célula. Então, aqui você entende o que é a diabetes e o que é a pré-diabetes. Então, é muito importante, porque a pré-diabetes, às vezes você pode estar pré-diabético e não pode nem perceber, porque, infelizmente, ela é uma doença que a gente fala de doença silenciosa, como no caso, por exemplo, da pressão arterial, a famosa pressão alta, que é um dos temas que eu vou trazer aqui no canal, nesse novo modelo aqui de vídeo aqui, onde a gente tem esse bate-papo mais didático, falando para você entender um pouco melhor sobre as doenças, tá? Então, existem 3 tipos, né, de diabetes, né, mais conhecidas, tá? Existem outros tipos, mas o mais conhecido é diabetes tipo 1, tá? Que eu coloquei aqui esse quadrinho para você, que é onde o próprio sistema imunológico ataca o pâncreas, e aí a produção de insulina ela não existe. E aí a gente considera uma doença autoimune, muito acaba se descobrindo às vezes na adolescência, criança, às vezes no máximo ali um jovem adulto pode acontecer, de descobrir essa diabetes tipo 1. E aí a pessoa realmente, a gente fala que ela fica insulínica, né? Insulínica dependente, né? Ela vai ter que tomar insulina pro resto da vida. Ela vai ficar dependente da insulina. Não tem como reverter. Claro, existem alguns estudos que estão começando a se desenvolver aí que pode reverter a diabetes tipo 1, mas por enquanto não, né? O que a gente tem de tecnologia, principalmente no Brasil, ainda não é possível reverter a diabetes tipo 1. Porém, a diabetes tipo 2 é quando a pessoa tem um estilo de vida, né, ao consumo exagerado de carboidratos. Carboidratos também, a cerveja também é muito rica em carboidrato, tá? É importante falar. Aí pão, macarrão, bolo, né? Quase a nossa alimentação do nosso brasileiro, né? Lanche. Temos outras culturas também que tem essa cultura de comer essas massas. Não está dizendo, como eu falei, não está dizendo que está errado comer. Está errado o exagero constante. E claro, o doce contribui muito mais. Também o consumo exagerado de doce. E aí, com o sedentarismo, com o sobrepeso, atrelado também a questão genética. E acontece na maioria dos adultos, onde o corpo começa a não conseguir, a gente fala resistência insulínica, o corpo não consegue mais mandar essa molécula de glicose para dentro da célula para ser gasta como energia. E aí acaba acontecendo de ter esse acúmulo de açúcar no sangue, que é a glicose dentro do sangue, e a gente tem ali a diabetes tipo 2, tá? Passando lá dentro aqui, na pré-diabetes, o que acontece? O nosso corpo começa a ter essa resistência insulínica e aí começa a ter um acúmulo de glicose um pouco maior do que o normal. Então, quando você faz algum exame de sangue, principalmente o exame, né, a glicose em jejum ou a hemoglobina glicada, existem alguns tipos de exames, né, os principais são esses dois, e quando você faz um desses 2 exames, ele mostra ali que os níveis de açúcar no sangue está fora do padrão, mas ainda não é um estágio diabético, de diabetes tipo 2. Ele tá com aquela tendência de ficar diabético, tá? Então por isso que a gente descobre que é a pré-diabetes, tá? Continuando aqui, tá? A diabetes gestacional, o que é? Você fala, fulano ficou grávida, desenvolveu diabetes. São alterações hormonais que bloqueiam a ação da insulina, né? Isso acontece muito mais acontecido na gravidez. Isso é uma gestante de alto risco, por isso é importante fazer o pré-natal e acompanhar seriamente o pré-natal, que no pré-natal, fazendo os exames, consegue se descobrir se está tendo algum problema desse durante a gestação, tá? Algumas mulheres às vezes têm um estilo de vida 100% saudável, mas quando fica grávidas acaba desenvolvendo a diabetes gestacional, que muitas das vezes, após o nascimento do bebê, esse volume aí, essa glicose, ela se normaliza e a pessoa fica ali longe desse perigo de desenvolver diabetes. Porém, se não mudar o estilo de vida e se não controlar quando está na gravidez, também pode acontecer da pessoa, logo depois do parto, ainda continuar diabética, bom?
E qual é que é os 7 sinais, Laurindo, que a pessoa pode estar desenvolvendo diabetes? Ó, quero deixar bem claro que você ter um sintoma só não quer dizer que você está diabético ou pré-diabético. É um sinal de alerta de um ou mais desses sintomas, tá? Ou todos eles, que é a visão embaçada, sede excessiva. Então, às vezes tem pessoas, claro, às vezes algum medicamento que usa, ou é normal da pessoa ter essa sede excessiva, mas combinado com esses outros sinais, é uma característica, sim, de que está desenvolvendo a diabetes. Cansaço constante, fome excessiva, formigamento, a pessoa vai várias vezes ao banheiro urinar, faz um corte de uma ferida na cicatrização, a cicatrização é lenta, formigamento, principalmente na região dos pés. E é muito interessante, sabe por quê? Sobre essa cicatrização, porque às vezes a pessoa já está tendo todos esses sinais aqui. Vou voltar aqui e conversar com você na tela. A pessoa, ela já está tendo todos esses sinais, já está tendo sede excessiva, já está tendo fome excessiva, mas ela às vezes não percebe. E aí quando ela faz um cortezinho na pele, e aí demora a cicatrizar, e ela vou no médico porque não está cicatrizando, se ele passa algum remédio. E aí o médico, claro, pelo estudo dele, ele faz um exame ali na pessoa, tanto de histórico ali sobre a pessoa, mas também com exames de sangue, e ele dá esse alerta de estar podendo a pessoa estar diabética. E muitas das vezes acontece isso. As pessoas descobrem que estão diabéticas, isso eu já presenciei na minha prática de enfermagem, tá? A pessoa descobre que está diabética depois que ela tem um corte na pele. Quando ela tem esse corte na pele, ela vai procurar ajuda médica ali, porque não está cicatrizando, descobre que está diabética. Vamos voltar aqui de novo para a tela. Vamos lá. Isso. Voltando aqui para a tela. Novamente, um sintoma só desse isolado não quer dizer que você está diabético. Mas somado a vários desses sintomas aqui, desses sinais aqui, isso vai caracterizar que você pode estar diabético ou pré-diabético ou não. O que eu faço, Lani? Procure uma unidade básica de saúde ou procure um médico privado se você tem condições, tá bom? É importante, hoje em dia o SUS já tem vários mecanismos para identificar, já tem esse exame dentro da rede pública, então não é um exame, às vezes nem é um exame caro, às vezes você consegue fazer ele de forma privada, você consegue fazer esse exame pago e leva para um médico particular, você pode pagar um médico particular, um clínico geral já é o suficiente para você se identificar esse problema, se sim ou não. Ele já é capacitado a passar algumas medicações, algumas orientações para que você siga e comece a tratar essa doença. E porventura ele vai provavelmente encaminhar para o endócrino, na unidade básica de saúde também, às vezes vai encaminhar para o endócrino, se for o caso, para que acompanhe mais de perto ali a sua saúde. Então, o que é o fator de risco para a pessoa ter ali a diabetes, né? Diabetes. Histórico familiar, sobrepeso e obesidade, estilo de vida sedentário, né? Acabei colocando repetido aqui, né? Hipertensão arterial, que a gente vai falar dos temas aí dessa série que nós estamos falando, colesterol elevado, idade acima dos 35 anos, histórico de diabetes gestacional. Então, todos esses, quer dizer que se eu tenho todos esses fatores e se eu tenho um ou dois desses fatores, quer dizer que eu vou ter diabetes? Não. Se você cuidar da sua vida de forma preventiva, né, procurando ali fazer exames regulares, procurando ali ter uma alimentação adequada, uma alimentação mais saudável, não exagerando no consumo de carboidratos, isso quer dizer que você não quer dizer que você vai ter essa doença. Você pode, com esse estilo de vida, você pode sim, por mais que você tenha uma predisposição muito alta a ter diabetes, você consegue reverter isso. Aconteceu comigo, tá? Eu estava pré-diabético, claro, eu estava bem sobrepeso, eu estava sobrepeso, estava sedentário, então com uma alimentação totalmente desregrada.
a mesma correria do dia a dia. Então, às vezes você pode estar nessa correria e pode estar vendo esse vídeo aqui e você deu um alerta. Poxa, e às vezes você descobriu que tá pré-diabético e você fala, poxa vida, se ele conseguiu ali reverter o quadro da pré-diabetes dele, eu também posso. Então eu reverti o quadro que eu estava de pré-diabetes, certo? Mas com mudança, né, do estilo de vida. Vou botar aqui, mudança do estilo de vida. Então esse é o meu apelo para você, tá? Trouxe essa aula aqui, esse conteúdo para realmente te conscientizar, não é para terrorismo, tá? Não tô fazendo nenhum tipo de terrorismo, simplesmente é para te conscientizar a realmente procurar ajuda em saúde. Saúde preventiva é muito melhor do que tratar a doença em si. Então, quando você descobre que está pré-diabético, com a mudança da alimentação, com a medicação que você pode começar, o médico vai te passar, e com a mudança do estilo de vida, atividade física, né, vai fazer com que você lá na frente consiga até mesmo tirar a medicação, que foi o meu caso, que eu consegui tirar essa medicação, né, que eu utilizava para pré-diabetes, porque eu consegui melhorar peso, consegui melhorar meu estilo de vida, consegui melhorar minha alimentação, e aí sair desse quadro de risco. Beleza? Esse vídeo aqui, provavelmente um vídeo rápido aqui, eu não quero prolongar muito, porque senão vai ficar cansativo para você. Quem sabe a gente vai trazendo mais informações sobre a diabetes, traz mais informações aí sobre outras doenças silenciosas, como a pressão alta que eu falei aqui. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, clica aqui no gostei, se inscreva no nosso canal, se inscreva no YouTube, se inscreva aqui no YouTube, se inscreva no nosso Instagram, TikTok, Enfermeiro Laurindo em todas as redes sociais e compartilhe esse vídeo. Compartilhe para algum parente ou alguém que você queira compartilhar, que você lembrou vendo esse vídeo, tá bom? E deixe algum comentário, alguma sugestão aqui, fique à vontade de sugerir, de comentar, de fazer perguntas, que eu vou estar vendo aqui esses comentários aqui de alguma sugestão, de alguma pergunta e respondendo vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.